Bem, vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. O Evangelho de poder revela o reino e o rei. O Evangelho de poder revela o rei e seu rei. Se Jesus não tinha o apoio dos escribas e nem mesmo de sua família, como haveria de crescer o seu reino? Jesus anunciava: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Mas os escribas, os fariseus e os herodianos não estão com ele. Como haverá de se cumprir o estabelecimento do reino anunciado por Jesus? No mundo, a política é necessária para o estabelecimento e manutenção dos governos. Bajulação, alianças, troca de favores, rabo preso, manipulação de interesses, vantagens e etc. Os partidos de Israel, os escribas, os fariseus, os saduceus, os sinédrios, os zelotes, os herodianos, estavam à procura de todas essas coisas. Mas estas coisas eles não podiam obter de quem? De Jesus Cristo, Filho de Deus. Sem apoio deste tipo, como haverá de se estabelecer o homem que pregava a vinda do reino de Deus? Em Marcos 4, nós vamos compreender a natureza do reino através das parábolas e das comparações que o rei usa para ensinar sobre ele. E qual será a extensão do poder daquele que o estabeleceria? Muito bem. Marcos 4, 1 a 25. A semente do reino revelará os corações. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada.
E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, a semente do reino revelará os corações. Os cristãos romanos vibrariam em saber que Jesus não só planejou, mas executou eficazmente a sua estratégia. Lembra que Jesus pediu que os apóstolos tivessem sempre um barquinho para quando a multidão apertasse, ele entrasse e dali ensinasse? Então Jesus não só planejou isso, mas executou, deu certo, e os cristãos romanos, acostumados com aquelas estratégias militares, iriam vibrar sabendo que Jesus fala, planeja e ele cumpre eficazmente. Agora, você já está craque e esperto nas parábolas de Jesus? Precisamos memorizar as parábolas de Jesus. Precisamos decorar as parábolas de Jesus. Precisamos usá-las em nosso dia a dia. Amém? Então, você já está esperto, craque nas parábolas de Jesus? Desde a comparação mais simples da natureza e da vida cotidiana, até as parábolas mais complexas e comoventes, Jesus ensinou conforme a capacidade de absorção e entendimento dos seus ouvintes. Então ele olhava mais ou menos a maioria de qual nível que era, com quem ele estava falando, a quem ele estava se dirigindo, e de acordo com a capacidade dos seus ouvintes, ele montava a parábola correspondente. Então Jesus queria, de fato, mesmo com as parábolas, que todos os que ouvissem compreendessem o seu ensino. Amém? Então, da beira-mar refrescante, os ouvintes foram transportados para o sol estafante em uma área agrícola de plantação. O semeador da parábola pode ser identificado, primeiramente, como o próprio Jesus. Amém? Porque ele começou semeando, não é verdade? Ele já ensinou nas sinagogas, ele já ensinou na sua casa, ele já ensinou à beira-mar, ele já começou a semeadura, né? Então o semeador, primeiramente, pode ser identificado como o próprio Jesus. Ele veio semeando a boa semente da palavra do reino. E qual é o nosso principal trabalho como discípulos de Jesus? Semear. Amém? Você está semeando, e a pergunta é: o que você está semeando? Porque se nós não estivermos semeando a mesma palavra que Jesus semeia, os frutos serão totalmente opostos, divergentes e diferentes. Agora, como Jesus devemos semear apenas a palavra de Deus e do seu reino? Amém? Não a nossa palavra, não a palavra de outros, não as doutrinas várias e estranhas
que estão aí no mundo religioso. Então, queremos semear apenas em boa terra. Queremos semear apenas em bons corações. Mas a realidade da semeadura é bem mais parecida com a parábola de Jesus. Perdemos tempo demais com corações duros, corações sem firmeza e corações cercados de más influências. Até que por fim, Daniel, Natan, Paulo, Henrique, de fato, até que por fim encontramos de fato alguma boa terra. Amém? E eis aí a nossa grande esperança, a esperança de todo bom semeador. Qual que é? A garantia de que no final o reino se estenderá cada vez mais longe por causa de boas terras como vocês. Amém? Isso é a garantia, né? Onde vai dar? Bem, se temos boa terra aqui, então pode ficar tranquilo que a semente vai se espalhar, amém? Que vai dar fruto a 100, a 60, a 30 por 1. Então essa é a nossa esperança. Por isso trabalhamos semeando, por isso já perdemos muito tempo com pessoas que não davam nada para chegar até a boa terra. Então a pergunta é, você é uma boa terra? A boa semente da palavra do reino está produzindo boníssimos frutos através de ti? Quando a semente encontra uma boa terra, a semente é quem produz, não é a terra. A semente, quando encontra uma boa terra, ela produz no mínimo 180 mil vezes plantas iguais. De onde você tirou esse número? Você conta 30 vezes 60, 60 vezes 100 e você vai chegar no mínimo 180 mil. É isso que uma semente plantada numa boa terra vai produzir. Incrível a multiplicação de Deus, sem forçar nada nem ninguém, sem manipular, sem controlar. É simplesmente o poder de Deus pela mensagem. Amém? Então, mas a boa semente enfrenta oposição para operar em determinados corações, né? Satanás arrebatador. Às vezes ensinamos e parece que nunca ensinamos nada. Um dia, esses dias atrás, nós estudamos com um rapaz 2 vezes para concluir a lição sobre conheça o verbo, sobre Jesus. E sabe o que o rapaz falou depois? Que nós não ensinamos nada sobre Jesus. Você concordaria com ele, Daniel? E aquela lição que você estudou, a mesma que eu ensinei para ele, ele não ensinou nada sobre Jesus? Como é que pode? Satanás, arrebatador. Então, mas são estes os que se põem à margem no caminho. Eles não estão no caminho, eles estão fora. Eles querem ficar de fora, então vão ficar, né? E outro obstáculo, outra oposição que a semente sofre em determinados corações é a falta de firmeza dos corações. É a pessoa que decidiu ser um discípulo de Cristo, mas ela vai voltar atrás porque não tem firmeza. Não era realmente aquilo que ela queria, né? Não tem raiz em si mesma. Não é que a semente é a pessoa que não criou o quê? Raiz em si mesmo. É o coração sem firmeza. E as ambições que cercam e sufocam os homens. Então existem pessoas que vão abandonar o caminho por causa da pobreza. E outros vão abandonar o caminho por causa da riqueza. Por quê? Porque as ambições, os cuidados desta vida, as preocupações desse mundo vão sufocar a palavra. Ele não vai saber que a palavra é o mais importante. Que colocando o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Amém?
Então, agora qual é o segredo para que você não corra o risco de reagir como a terra que não germinará, que não criará raízes e muito menos frutificará? Qual é o segredo para você não correr o risco de ser esse coração? O segredo está no principal órgão do corpo de um cristão. Pense comigo. Qual é o principal órgão do corpo de um cristão? Eu estou aqui, você está olhando para um cristão. E qual é o principal órgão do corpo de um cristão? É o ouvido. É o ouvido. Está vendo? Então, para você não correr o risco de ser uma terra que não germina, que não tem raiz ou que não frutifica, você precisa atentar para o seu principal órgão. O principal órgão do seu corpo como cristão, qual é? Qual é o principal órgão do corpo de um cristão? O ouvido! É o ouvido. Já viu quantas vezes tem a palavra ouvido e ouvir, né, nesse capítulo inteiro? Versículo 3, versículo 9, versículo 23 e 24. E quando Jesus vai explicando a parábola, ele vai falar ouvindo a palavra, é o que ouve a palavra. Né? Então, vamos ouvir para entender. Vamos ouvir e receber. Vamos ouvir e atentar. Vamos ouvir e perceber. Vamos ouvir e obedecer. Porque Deus, Ele está semeando o tempo todo aonde? Nos nossos ouvidos. Amém? Amém. Deus está semeando o tempo todo em nossos ouvidos. A Bíblia está repetindo todos os dias as mesmas verdades. A mesma verdade. E vai continuar lá, escrita, bonitinho, mas o povo não vai querer ouvir. E a culpa não é da boa semente. Tá? Então, vamos ouvir. Nós precisamos nos apegar mais firmemente às verdades que temos ouvido. Amém? Ouvido. Então, se você é capaz de captar o sentido desta parábola, então esta parábola do semeador pode te ajudar a entender todas as demais parábolas sobre o reino. Amém? Sobre o reino. Porque essa é a primeira e a base para o entendimento de todas as parábolas do quê? Do reino de Deus. Né? Existe tanta doutrina falsa sobre o reino que parece que Jesus, quando está falando essa parábola, ele não está falando do mesmo reino que o Novo Testamento fala, né, a todo tempo, de um reino apenas. Amém? Então, por que Jesus procurou ensinar mais por parábolas? É interessante você pensar que Jesus, ele não começou a ensinar por parábolas, ele começou a ensinar claramente. Lembra que ele dizia: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, crede no Evangelho, o tempo está cumprido. Né? E ele disse: eu sou o Senhor do sábado, vinho novo, não se põe odres velhos. Eu vim chamar os pecadores, porque os doentes precisam de médico. Está vendo? Jesus já ensinou claramente. Mas por que agora Jesus vai ensinar a todos que vêm encontrar com ele de fora daquele grupo íntimo por parábolas? Por que Jesus procurou ensinar mais por parábolas? Jesus foi completamente rejeitado pelos escribas quando ele tentou falar claramente. Ele disse: eu sou o filho do homem. Né? Ele disse: eu sou o Senhor do sábado, eu sou o médico dos pecadores. Mas ele foi o quê? Completamente rejeitado. Então, as parábolas demonstravam que a maioria do povo não se converteria. Tá?
pois não se interessariam pelos enigmas do reino. Né? Então, as parábolas revelaram os corações dos ouvintes. Está vendo? Os corações do povo. E Jesus, com as parábolas, cumpriria a profecia de Isaías. Quando Jesus diz, se ensina por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e não haja perdão para eles, na verdade não é o que Jesus quer, porque Jesus veio salvar, amém? E Jesus estava ensinando conforme a capacidade de cada um compreender as parábolas, mas ao mesmo tempo, para quem não quisesse ver, para quem não quisesse entender, então as parábolas simplesmente, né, seriam um tropeço a mais para aqueles que já não tinham a intenção nenhuma de obedecer a Deus. Tipo assim, se houvesse interesse, a pessoa procuraria pelo menos entender. Sim, procuraria entender, perguntar, ficar mais perto, continuar seguindo Jesus, até que as coisas se tornassem mais claras. Né? Mas logo que a pessoa ouvia uma parábola, esse ensina, algumas pessoas até desprezariam as parábolas por serem coisas tão simples, comuns do dia a dia, por causa do seu orgulho. Quando nós ensinamos a palavra, algumas pessoas vêm e dizem, mas é só isso? É só isso? Não tem sapatinho de fogo? É só isso? Né? E você imagina quando Jesus falou, o semeador saiu a semear, algumas pessoas, só isso? Que eu vim aqui para ouvir sobre sementes. Está vendo? Mas quem tinha o coração para o reino, iria ser cativado por Jesus. Amém? Agora, quem não tinha, né? Então é mais ou menos assim, né? Jesus com as parábolas cumpriria a profecia de Isaías, que revelava o coração do povo. Quem não quisesse ver, não veria de jeito nenhum. E Deus não iria se humilhar ou facilitar para os desprezadores da sua palavra. Deus não bajula quem despreza sua palavra. Deus não se humilha, Deus não se compromete a provar nada para quem já não quer ser convencido, para quem já está desprezando o óbvio. Lembra? Até aqui na história do livro de Marcos, os judeus, os escribas, os fariseus estão desprezando o óbvio. Jesus está fazendo as coisas na frente deles. Jesus está ensinando o óbvio dentro das escrituras do Velho Testamento e eles estão rejeitando. Então agora, só parábolas. Né? Eles não vão ficar indo até Jesus para ficar ouvindo historinhas. Eles têm mais o que fazer, né? Do que chegar lá e ouvir sobre sementes, sobre aves do céu. Né? Porque eles não querem. Então assim se cumpriria, né, a profecia de Isaías, porque a semente do reino revela os corações das pessoas. Amém? Revela os corações das pessoas. Então é isso, né? Com as palavras Jesus cumpriria a profecia de Isaías. Aí quem não quisesse ver não veria de jeito nenhum, e Deus não iria se humilhar ou facilitar para os desprezadores da palavra. Então, os versículos 21 a 23, né, ainda dizem a respeito da boa semente. É o mesmo assunto, né? Da boa semente do reino. Ou seja, os homens queriam incoerentemente evitar que suas vidas e os seus corações se revelassem. Quando Jesus diz, ninguém pega uma lamparina e põe em cima da mesa e põe um vaso escuro em cima. Ninguém pega uma lamparina e, né, coloca debaixo da cama. Não. Qual é a luz que veio? A luz veio é a palavra de Deus. A luz veio é o ensinamento de Jesus. A luz que veio, que precisa iluminar, é esse ensino do reino, que revela os mistérios do reino. Mas também revelaria o quê? O que estava oculto aonde? Nos corações. Nada oculto que não seja manifesto pela palavra de Jesus. Nada está oculto que não seja revelado pela palavra de Jesus. Então a palavra de Jesus
revelava os corações dos judeus, né? E muitos corações estavam bem escuros. Está vendo? Então os versículos 21 a 23 ainda dizem a respeito à boa semente da palavra do reino. Os homens queriam incoerentemente evitar que suas vidas fossem reveladas, que seus corações se mostrassem como o eram. Então, mas não tinha jeito. A palavra de Jesus iluminaria o que estava oculto e escondido nos corações dos homens nas trevas. Amém? E os versículos 24 e 25 soa como uma advertência aos que continuariam a ouvir Jesus. Então note bem, o versículo 24 diz assim: então lhes disse, atentai no que ouvis. Está vendo? Então quer dizer, se você vai continuar me ouvindo, então é bom que você ouça direito e preste muita atenção e não tire conclusões erradas e comece a me julgar errado, porque se você me julgar errado, você vai ser julgado. Não é isso? Atentai no que ouvis. Com a medida com que medirdes, vos medirão também. E mais ainda se lhe acrescentará. E o que tem se lhe dará, e o que não tem, até o que tem vai lhe ser tirado. Então soa como que uma advertência aos que continuariam a ouvir Jesus. Eles deviam prestar muita atenção e ter cautela